Eu acho que esse homem parece tão tranquilo. É um empresário bem-sucedido, tem família, dinheiro. Então qual é o problema? Ah, lembrei! Ele tem um pequeno probleminha. Ele gosta de matar pessoas. Bom, acho melhor a gente começar esse vídeo antes que ele escolha a próxima vítima, tá? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. E lembrando todos do horário, né? Que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite. 3 dias por semana. E lembrete a todos que é novo aqui do canal, que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais, porque tudo é original aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante no Bora DVD. E ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Bom, o DVD sorteado de hoje é um suspense policial que mistura crime, investigação e um protagonista que leva uma vida dupla. Durante o dia, ele é um homem respeitado, mas existe um lado dele que ninguém conhece. E esse lado é completamente diferente, porque o DVD sorteado de hoje é Instinto Secreto. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para ele também, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho desse filme. O filme Instinto Secreto, ou Mr. Brooks, ele foi lançado em 2007. E o filme ele foi dirigido por Bruce A. Evans. Vocês estão vendo aí no lado alguns filmes que ele fez, tá? E a história aqui acompanha Earl Brooks, um empresário de sucesso que aparentemente tem uma vida perfeita. Ele tem dinheiro, família e uma boa reputação. Mas existe um segredo. Durante anos, Brooks tem sido um assassino em série. E o seu maior inimigo talvez seja ele mesmo, tá? E trazendo aqui no elenco Kevin Costner como protagonista, Demi Moore e William Hurt, ainda mais de outros atores que estão nesse filme. E eu acho a ideia do filme interessante. O problema pra mim é que o roteiro acaba colocando várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Bom, eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme Instinto Secreto, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando o Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt. Um crime é tão perfeito quanto a mente por trás dele. Um thriller com reviravoltas inesperadas, parceria aqui da Flash Star Filmes. Aqui está a lombada, já mostra ali que a duração do filme é 2 horas. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme, com algumas ceninhas. Um filme imprevisível e eletrizante que vai mexer com você. Contém alguns bônus nessa edição. E a classificação para maiores de 18 anos, porque o tema é assassinato em série. E conteúdo aqui é muita coisa forte: nudez, sedação sexual, assassinato, suicídio e glamorização da violência. E abrindo aqui está a arte do disco, essa artezinha simplesinha. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes: 56% a crítica e 76% o público. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Ele também possui uma arte interna que é basicamente uma segunda capa que eu vou mostrar para vocês agora mesmo de parte por parte. Então, essa daqui é a segunda capa. Olha só. Mesmas falas aqui. A lombada. Aqui a parte de trás é a mesma coisa. E é por aí. Agora só ficou assim na parte de dentro. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu teve vários trailers de outros filmes, tá? Que foram basicamente o trailers de
Rambo 4, que eu tenho ele aqui na minha coleção. Até agora é o único que eu tenho do Rambo. Tá muito difícil encontrar os filmes do Rambo e muito caro. Além de outros trailers que eu não tenho na minha coleção, mas eu vou falar aqui quais foram. Foi A Noiva Perfeita, O Rei da Califórnia, Rumo ao Inferno e Os Donos do Pedaço, tá bom? Esses foram os trailers antes do menu. Então curtem aí o menu do DVD de Instinto Secreto. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Instinto Secreto, um suspense policial estrelado por Kevin Costner, que apresenta um personagem completamente diferente da imagem de herói que estamos acostumados a ver. Aqui, o Kevin Costner interpreta Earl Brooks, um homem aparentemente perfeito, empresário bem-sucedido, marido, pai e respeitado pela sociedade. Só que existe um segredo por trás dessa vida perfeita. O Earl, ele sofre com uma espécie de compulsão por assassinatos e possui uma segunda personalidade chamada Marshall, o que o incentiva a matar. E o filme também conta com Demi Moore, Winona Hurt, Danny Koch e Margie Helgerberger. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa, bem detalhada, parte por parte, que eu vou falar pra vocês sobre o filme Instinto Secreto. Então, bora lá começar. A história acompanha Earl Brooks, interpretado por Kevin Costner. Pra quem olha de fora, o Earl, ele tem uma vida perfeita. Ele é um empresário rico e bem-sucedido, possui uma esposa que o ama, tem uma filha e é respeitado por todos ao seu redor. Mas existe um lado de Earl que ninguém conhece. Ele é viciado em assassinatos. O Earl, ele tenta controlar essa compulsão há bastante tempo. Durante 2 anos, ele conseguiu ficar sem matar ninguém. Ele inclusive participa de reuniões dos Alcoólicos Anônimos, onde tenta manter o controle sobre seus impulsos. Só que alguém dentro da cabeça de Earl, que não aceita essa vida de abstinência, é
Marshall, sua personalidade assassina. Earl Marshall? Bom, aqui é o próximo capítulo, tá? Earl Marshall. O Marshall, interpretado por William Hurt, aparece como uma espécie de consciência ou alter ego de Earl. Ele é elegante, inteligente e extremamente manipulador. Enquanto o Earl tenta ser uma pessoa normal, o Marshall ele quer voltar a matar. E os dois possuem uma relação bastante peculiar. O Earl sabe que Marshall é uma parte de sua própria mente, mas ele conversa com ele mesmo, com ele como se fosse uma outra pessoa. E o Marshall constantemente tenta convencer o Earl de que matar faz parte de quem ele realmente é. Próximo capítulo, o primeiro assassinato. Depois de passar 2 anos sem matar ninguém, o Earl acaba cedendo. Ele e Marshall observam um casal durante uma noite. O casal está fazendo amor. E aí o Earl começa a fotografá-los secretamente. A situação desperta novamente o seu desejo de matar. Ele acaba assassinando os dois, mas comete um erro. E quando ele fotografa a cena, percebe que existe algo que pode identificá-lo. E aí o Earl começa a se preocupar. Próximo capítulo, o homem que viu tudo. Existe uma pessoa que observou os assassinatos. Seu nome é Mr. Smith, interpretado por Dan Cook. O Smith, ele procura Earl e revela que sabe que ele é um assassino. Mas em vez de denunciá-lo à polícia, o Smith ele faz uma proposta. Ele quer que o Earl ensine a matar. O Smith ele possui fantasias próprias de assassinato e quer experimentar essa sensação. E aí o Earl ele fica completamente assustado. Ele não queria que ninguém descobrisse o seu segredo. Próximo capítulo, Mr. Smith. O Smith ele começa a seguir Earl. Ele passa a pressioná-lo e aí o Earl ele percebe que não pode simplesmente ignorar o homem. O Smith ele sabe demais e existe outro problema. Earl começa a perceber que Smith pode ser ainda mais perigoso do que ele próprio. Próximo capítulo, Detetive Tracy Atwood. Enquanto isso, a polícia possui sua própria investigação. A detetive Tracy Atwood, interpretada pela Demi Moore, está investigando uma série de assassinatos. Ela é uma policial extremamente determinada, mas também está passando por problemas pessoais. Tracy está envolvida em um processo de divórcio. Ela precisa lidar com o ex-namorado enquanto continua trabalhando. Próximo capítulo, o assassino e o sequestro. A investigação de Tracy acaba levando a outros crimes. Ela está determinada a resolver os casos e, ao mesmo tempo, Earl tenta controlar a situação envolvendo Smith. Mas, quanto mais ele tenta esconder seus crimes, mais complicado tudo fica. Próximo capítulo, a filha de Earl. Outro problema surge na vida de Earl, porque a sua filha Jenny começa a enfrentar dificuldades. E ela é acusada de estar envolvida em um assassinato. O Earl ele acredita que ela pode ter cometido o crime. Isso é especialmente perturbador para ele, porque ele percebe que sua própria filha pode ter herdado algum dos seus problemas. Próximo capítulo, o medo de Earl. Earl começa a questionar tudo. Ele passou a vida tentando esconder o seu lado sombrio, mas agora Smith sabe seu segredo, a polícia está investigando assassinatos, sua filha está envolvida em um possível crime e Marshall continua incentivando novos assassinatos. Sua vida perfeita começa a desmoronar. Próximo capítulo, a investigação de Tracy. Tracy continua investigando os assassinatos e ela percebe que existe um assassino extremamente inteligente por trás dos crimes. O problema é que Earl é justamente esse assassino, só que ele consegue manter uma aparência completamente normal. Próximo capítulo, Earl e o Smith. O Smith ele quer aprender com o Earl. Ele quer cometer um assassinato. O Earl percebe que precisa controlar o rapaz e, ao mesmo tempo, Marshall vê tudo como uma oportunidade. Ele gosta da ideia do Earl ter alguém para compartilhar sua compulsão. Próximo capítulo, o plano. Earl começa a preparar um plano para lidar com Smith. Ele percebe que precisa descobrir exatamente o que o rapaz pretende fazer. O Smith, entretanto, começa a se tornar cada vez mais imprevisível. O Earl percebe que criou um problema muito maior do que imaginava.
Próximo capítulo, a revelação. Durante a história, descobrimos que Earth realmente possui uma compulsão assassina. Não é simplesmente uma pessoa normal que matou alguém por acidente. Ele sente prazer, a necessidade de matar. O Marshall ele representa justamente esse lado sombrio, mas o Earth ainda possui consciência suficiente para perceber que aquilo está destruindo a sua vida. Próximo capítulo, o confronto final. A situação chega ao limite quando Earth precisa enfrentar as consequências de tudo. Ele precisa lidar com Smith e também com a possibilidade de sua família descobrir quem ele realmente é. O Earth tenta eliminar as ameaças que estão se aproximando e, ao mesmo tempo, Tracy continua investigando. Próximo capítulo, Tracy chega perto de Earth. A investigação da detetive começa a se aproximar perigosamente de Earl. Ela percebe padrões nos assassinatos. E o Earl sabe que, se for descoberto, poderá perder tudo. Por isso, tenta eliminar qualquer evidência que possa ligá-lo aos crimes. Para finalizar, o final. No final, Earl consegue sobreviver à situação. O Smith acaba sendo morto numa cena bem pesada. Nossa senhora, essa cena meio que é bem pesada mesmo. E aí o Earl também consegue escapar da polícia. Mas o mais interessante é que seu problema psicológico continua existindo. Marshall ainda está presente. E o Earl sabe que sua compulsão não desapareceu. E o final de Instinto Secreto deixa uma coisa mais clara. O Earl não está curado. Ele conseguiu sobreviver aos acontecimentos do filme, mas seu lado assassino continua existindo. O Marshall representa justamente esse lado sombrio. Mesmo quando o Earl tenta controlar seus impulsos, Marshall continua tentando convencê-lo a matar. O filme também deixa uma dúvida importante sobre Jane, a filha de Earl. O Earl teme que ela possa ter herdado algo dele. Isso cria a possibilidade de que o comportamento violento possa continuar na família. Outro ponto interessante é que o Earl passa praticamente todo o filme tentando manter uma vida normal, enquanto esconde uma personalidade completamente diferente. Ele não é simplesmente um assassino frio. Existe uma luta interna entre o homem que ele quer ser e aquilo que sente vontade de fazer. Curiosidades desse filme? Bom, Earl Brooks é muito diferente dos personagens heróicos que o Kevin Costner costuma interpretar. Aqui ele é o protagonista e ao mesmo tempo um assassino. O personagem de William Hurt funciona como uma manifestação do lado assassino de Earl. A história foi pensada com possibilidade de continuar. O próprio final deixa espaço para uma nova história envolvendo Earl e sua compulsão. E além do suspense policial, o filme também trabalha com elementos de thriller psicológico e drama familiar. Na bilheteria, ele teve um orçamento estimado em aproximadamente 20 milhões de dólares. O filme arrecadou aproximadamente 48 milhões de dólares mundialmente. Apesar de não ter sido um fenômeno de bilheteria, ele conseguiu recuperar seu orçamento e teve uma carreira comercial razoável. Mas a recepção da crítica foi bastante dividida. Alguns elogiaram a ideia de colocar o Kevin Costner como um assassino e destacaram a atuação do William Hurt. Por outro lado, algumas críticas apontaram que o filme tenta desenvolver histórias demais ao mesmo tempo. A investigação policial, a família de Earl e a relação com Smith acabam disputando espaço dentro da narrativa. Instinto Secreto ele possui uma premissa muito interessante e uma ótima ideia central. Um homem aparentemente perfeito que luta contra uma compulsão assassina. O Kevin Costner está bem diferente do habitual e o William Hurt se destaca como Marshall. O problema, gente, é que o roteiro acaba abrindo muitas histórias ao mesmo tempo. A investigação policial, os problemas familiares e a relação com o Mr. Smith poderiam ser melhor equilibrados. O filme também poderia aprofundar mais a relação entre o Earl e o Marshall. Por isso, apesar de ter boas ideias e bons atores, eu considero o resultado aqui apenas razoável. Então, na minha opinião, Instinto Secreto é um filme que tinha potencial para ser muito melhor.
A ideia é excelente, um homem rico, respeitado e com uma família aparentemente perfeita que secretamente é um assassino compulsivo. E o melhor é que o Kevin Costner interpreta esse personagem. Eu gostei bastante da relação entre o Earl e o Marshall. É como se o Earl tivesse uma batalha dentro da própria cabeça. Enquanto o Earl tenta controlar seus impulsos, o Marshall está sempre dizendo: vamos matar novamente? Isso cria uma dinâmica muito interessante. Também gostei de Danny Cook como o Mr. Smith. O personagem ele descobre que o segredo de Earl e em vez de simplesmente denunciá-lo, ele quer aprender a matar. E isso deixa o Earl em uma situação completamente absurda. Por outro lado, eu acho que o filme ele tenta colocar coisas demais na história. Temos os assassinatos, a investigação de Tracy, o divórcio dela, a filha de Earl, Mr. Smith e ainda a relação com Marshall. Tudo isso poderia funcionar melhor se o roteiro tivesse desenvolvido algumas dessas partes com mais calma. Também acho que o suspense poderia ser mais intenso. Mesmo assim, eu gosto da proposta e acho interessante ver o Kevin Costner interpretando um protagonista tão sombrio. Ele não é um filme assim perfeito, mas possui uma ideia que prende atenção, tá? E a nota que eu vou dar para o filme Instinto Secreto é 6. É um suspense com uma premissa muito boa e atuações interessantes, principalmente do Kevin Costner e o William Hurt. Mas o roteiro aqui ele acaba ficando um pouco confuso e não aproveita todo o potencial da história. É aquele filme que tinha tudo para ser excelente, mas acaba ficando apenas bom, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Instinto Secreto aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Instinto Secreto? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês acham que o Earl realmente queria parar de matar? Ou que ele nunca conseguiria abandonar seu lado assassino? E o que vocês acharam do Marshall? Escreva aqui nos comentários, tá bom? Também, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.